Na pandemia, a Cartoon Network produziu uma minissérie de 4 episódios especiais sobre Hora de Aventura. Eles se passam depois da série original e tem uma qualidade gigantesca, contendo pelo menos 2 dos melhores episódios da série. E em especial eu quero comentar sobre o episódio 2, Obsidian, porque, meus amigos, aqui eu tive uma das minhas melhores experiências recentes com desenhos animados e eu preciso falar sobre isso. Então, vamos lá. Dando um pouco de contexto, o episódio se passa depois de Come Along With Me. Nele, vemos a aventura de 2 personagens principais, Princesa Jujuba e Marceline, as duas sendo o casal mais fofo de Hora de Aventura. De qualquer forma, o episódio começa bem distante delas, mostrando o Reino de Vidro. Ele é consistido de alguns personagens principais, em especiais a Princesa, o Menino de Vidro e esses 3 caras chatos que não tem nome, mas eu vou falar muito daqui pra frente. Nos 30 primeiros segundos, vemos que todo mundo enchia o saco do Menino de Vidro porque ele tinha uma rachadura na sua cabeça e se incomodava muito e até dava uma pena dele. Tanto que, por causa desse trauma, ele acabou criando uma insegurança e foi atrás de uma maneira de consertar sua rachadura. Chegou na conclusão que se ele fosse atrás da fornalha, ele teria isso consertado. Mas, bem, o que era essa tal fornalha? Há muito tempo atrás, o Reino de Vidro vivia sob grande ameaça. Jujuba e Marceline foram convocadas com o objetivo de fazer alguma coisa. Marceline conseguiu, com o poder da música, espantar um monstro para dentro da fornalha ao lado do reino. Dito tudo isso, ninguém realmente sabia se o Larvo ainda estava vivo. Então, na noite que ninguém estava vendo com o objetivo de consertar a sua rachadura, o Menino de Vidro foi até a fornalha. Mas, bem, digamos que não deu muito certo. O menino consegue fugir, entretanto acaba liberando o Larvo. Com raiva, o povo do Reino de Vidro acaba prendendo o menino. Mas ele prometeu que iria atrás da Marceline para prender o monstro novamente. E bem, dito e feito, o moleque escapa da prisão. E ao som da primeira música desse episódio, vemos a caminhada dele até a casa da Marceline. Eventualmente, o Menino de Vidro consegue chegar no Reino Doce enquanto o Larvo ataca esse negócio no chão. Lembre desse negócio que ele vai ser muito importante. Logo de cara, nos primeiros minutos, vemos aquele que para muitos é o melhor personagem de Hora de Aventura, o Simon. De bônus, ainda ouvimos ele cantando Me Lembro de Você. Ver ele com sanidade é muito bom. Enfim, ele acaba levando o menino até Marceline e o moleque fica maravilhado com a Marcy, representando todos os fãs de Hora de Aventura nesse momento. Ele conta do Larvo e, apesar de não estar com muita vontade por motivos que ainda veremos, a Marceline decide ir. Vemos isso quando a Marcy mostra um desconforto gigantesco. Ela queria resolver tudo e entra da maneira mais barulhenta possível. Eu não sei se você sabe, mas barulho e vidro não costumam se dar muito bem. Assim, arranjando encrenca com todo mundo de vidro. Do mais absoluto nada, aqueles monstros chegam e começam a dar uma surra em todo mundo. Felizmente, a Marceline estava lá para encarar. E de um jeito até que bem interessante, descobrimos que os monstros são fracos a ondas sonoras, deixando assim os monstros em cacos e mandando aqueles 3 patetas lá se ferrarem. O grupo parte para encarar o Larvo e vemos uma cena fofa do casal Jujuba e Marceline, para logo na sequência vermos uma das maiores pisadas que eu já vi. Basicamente, o povo de vidro não estava conseguindo cantar a canção original da Marceline porque a letra foi distorcida. Então, na tentativa de acabar novamente com o Larvo, Marcy canta a canção Acordei. A letra era sobre como ela não gostava da Jujuba e como a princesa era uma babaca, basicamente fazendo todos os vingamentos que o fandom de Hora de Aventura faz com a personagem. Eu pessoalmente não concordo com esse ataque, e você? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler e te dar um coração. Apesar das duas serem um casal agora, no passado o ódio entre elas era gigantesco. Felizmente isso mudou com o tempo, e o que incomodava a Marcy era ter que falar isso sobre a sua namorada. Mas felizmente a Jujuba até que aceita bem. Mas sabe quem não aceitou bem? O Larvo, que ignora completamente a música e quebra a porta, obrigando a Jujuba a colocar o seu campo de proteção que ela tinha preparado. Isso deixa uma dúvida que incomoda a Marceline sobre se a Jujuba, por algum motivo, esperava que a sua música falhasse. A Jujuba explica que nunca entendeu como a música funcionou em primeiro lugar. Era de se esperar que depois de muitos anos ela não funcionaria. E sabe, essas palavras dão uma crise gigantesca na Marceline. Sua primeira reação é tentar fazer uma música mais brava, mas ela não consegue. A Marceline mudou como pessoa. Na própria primeira temporada do show vemos isso. Com essa nova crise, a Marceline pensa que para derrotar o Larvo ela precisaria voltar para o lugar que ela mais se machucou, abandonando assim a Jujuba ali.
Eu não sei como fazer uma review estruturada, porque o episódio só larga uma sequência de 3 flashbacks em ordem aleatória, então eu só vou comentar na ordem que eles aparecem no episódio. Primeiro vemos um flashback da época que a Marceline ainda era uma criança no mundo pós-apocalíptico. Mas aqui é algo especial, isso se passa antes dela conhecer o Simon, quando a sua mãe ainda estava viva. Então as duas caminhavam para uma suposta festa para Marceline. Com medo, a Elise acabou se incomodando com um cachorro mutante, quase morrendo no processo, sendo salva no último segundo pela Marceline, que ativou seus poderes de vampiro. Mas o que chama a atenção é que ela não parecia estar muito bem. Veríamos isso no terceiro flashback, porque o segundo flashback é sobre a Marcy mostrando o que tinha acontecido antes dela cantar Acordei. Ela se mostra ser uma pessoa totalmente diferente aqui. A Juba queria acabar com o Larvo, porém na tentativa de ganhar a atenção da Juba, a princesa fica brava com a Marceline e explode com ela. Isso desperta um ódio na Marceline, que faz a música xingando a Juba. Eu sinto que essa sequência de flashbacks são traumas da Marceline e que ela tentando revisitar o seu passado para ver se ela consegue tornar a mesma pessoa punk de antes. Eu digo isso porque o próximo flashback é sobre, bem, provavelmente o momento mais traumático da vida da Marceline. Não foi de um jeito direto, mas conseguimos ver o que aconteceu. A Elise estava muito doente porque ela foi infectada pela radiação da bomba. Tanto que quando ela tosse sangue, ela repara. Ela não estava pronta para cuidar da Marceline. Falando pra Marceline sair dali e ir pra festa sozinha. E, meus amigos, que festa macabra. A Marceline tenta se divertir e até faz uma música sobre essa luz vermelha que estava cantando pra ela. O que a gente pensava é que a Elise tinha abandonado a Marceline usando a sua moto e fugindo. Mas digamos que a realidade foi um pouco mais complicada que isso. Anos depois, tentando encarar o seu trauma, ela percebe que mesmo depois de todo esse tempo, aquela luz vermelha continuava piscando. Tentando descobrir por que aquele treco não parava, ela clica no botão e acaba escutando um áudio. Mas adivinhe de quem era aquela voz? Você tá aí, não tá? Minha corajosa. Desculpa por te enganar. Mas já é forte pra enfrentar o mundo sozinha. E ele não vai te mudar, porque o seu coração é bom. Eu te amo, Marceline. Espero que me perdoe. A Marceline cai no chão e é destruída totalmente mentalmente. Nunca foi culpa dela. Sua mãe nunca abandonou por medo. Tudo era culpa da sua doença. Doença é essa que ela não queria que sua filha descobrisse pra ver ela sofrer. Caramba, isso foi pesado. No mesmo momento, o menino de vidro decide aparecer no pior momento para falar com a Marceline, cantando uma música toda punk e até fazendo um paralelo bem legal com o que a Marceline era no passado. Tanto que a própria Marcy percebe. Ela começa a rir depois de ver como ela era idiota. Mas ao mesmo tempo, Marceline percebe o mais importante. Ela abandonou a Jujuba. Jujuba que devia ser o seu foco agora. Mesmo com um monstro aparecendo e quebrando seu baixo, ela ignora tudo isso para ajudar a Juba, que na tentativa de um plano até que interessante, fale e deixa o Larvo só mais poderoso. A Jujuba pede encarecidamente para a Marcy cantar uma nova música. Mas aqui ela percebe uma coisa. Acordei tinha funcionado porque demonstrava uma forte emoção de quem a Marcy foi no passado. Mas aqui ela já passou por essa fase. Marceline não é a mesma rainha vampira que antes. O menino vidro consegue pensar rápido e atrai o Larvo para sua caverna inicial. Marceline e Jujuba vão atrás, mas são presos depois daqueles 3 imbecis ignorarem e ligarem o campo de força, prendendo todo mundo lá dentro. Marcy até tenta escapar, mas só se ferra mais por isso. Nesse clima ruim, Jujuba admite que estava torcendo de certa forma para Marceline falhar com seu plano, porque ela queria a atenção que a Marcy estava recebendo. Jujuba queria sentir todo o afeto que a Marcy recebia só por ser ela. Por sua vez, Marcy se desculpa por ter abandonado a Juba, falando que se esse era mesmo o fim, ela tinha que cantar uma música para a princesa. E aqui vamos para a música mais aclamada desse especial ao lado de Woke Up. Monster é a declaração de amor da Marceline para Juba. Mas, mais do que isso demonstra um sentimento gigantesco por parte da Marcy. Lembra que ela era toda punk? Aqui ela mudou. Marceline foi tratada como um monstro muitas vezes, até por outros humanos que olhavam mal por ela ser vampira. Nesse momento, o Larvo acabou acordando e ele lembra de todo o seu passado, e de como eles tentaram fingir ser forte para mudar. No caso do Larvo, virando essa criatura. Mas para Marceline, o que fez ela mudar foi conhecer a Juba, virando uma pessoa bem mais doce. Aqui o Larvo percebe que ele não era o monstro que estavam tratando. Ele era uma pessoa com sentimentos por trás disso. E depois do beijo do casal Marcy e Juba, ele acaba mostrando que tudo aquilo era só uma espécie de casulo, revelando assim a sua verdadeira identidade,
resolvendo assim o problema do Larva. A princesa Vidro fica brava com os 3 patetas por terem prendido o menino Vidro pra morrer e quebra o campo de força, mas ela acaba quebrando seu corpo no processo, criando assim uma rachadura em si mesma. Enquanto o grupo dos personagens irritantes queria tirar ela do poder por não ser a mesma pessoa perfeita de antes, descobrimos aqui a incrível lição desse episódio, com a princesa falando que na verdade estava tudo bem, graças a um bom menino que ela via sendo zoada por causa de sua rachadura, e ela aprendeu que a beleza não era dada por uma rachadura dentro de seu corpo. Não era preciso esconder a sua rachadura, porque o que realmente importava era o quão bela era a pessoa por dentro. Nisso descobrimos que todos, literalmente 100% dos cidadãos, tinham uma rachadura escondida no seu corpo, e levemente eles vão admitindo suas falhas, revelando suas fraquezas. Todo mundo julgava e tinha medo de ser julgado, e meio que sobrava pro pobre coitado do moleque ser o único que tinha coragem de não esconder a sua rachadura. Mas seguindo esse exemplo, as pessoas veem a beleza nele e percebem como o garoto era especial. Nisso elas se sentem mais seguras para mostrar quem elas são de verdade. Inclusive aqui descobrimos que aqueles que julgavam, na verdade eram as pessoas que mais tinham rachaduras, e não tem problema nenhum nisso, mas diminuir os outros por não serem perfeitos é errado e não deve ser feito em hipótese alguma, porque ninguém é perfeito, mas corajosos são as pessoas que não têm medo das suas falhas e aceitam assim quem elas são por dentro. Temos um cameo muito bom do fim aqui, e ao som de Eternidade com Você, vemos um encerramento perfeito, com todos os personagens dançando e sendo felizes com seus defeitos. Caramba, eu não sou de desejar o mal dos outros, mas como eu fiquei feliz com esse grupinho chato sendo quebrado. Pra finalizar, recebemos a Jujuba e a Marceline sendo incríveis juntas e o flashback de como a Jujuba ganhou a camiseta da Marcy. Eu nem sei o que dizer sobre isso, esse episódio foi só muito bom, e eu amei assistir isso, e só mostra como Hora de Aventura é uma série incrível. Hora de Aventura é um show com uma mudança repentina gigantesca, indo de um desenho que focava apenas em ser engraçado até chegar em temas sérios e realmente sombrios para um desenho infantil. Com o tempo, você vai gradualmente gostando cada vez mais do desenho, até que do nada ele está com uma cena profunda que te faz pensar como esse desenho é bom. O problema é que mesmo tendo todo esse apego, no fundo eu sabia que uma hora tudo iria acabar. E caramba, como é longo o filme, foi o melhor episódio pra mim. Ele simplesmente pegou todos os personagens do show e colocou em uma guerra em frente à criatura mais forte daquele desenho. Ele tinha tudo. Foi a coroação perfeita do que Hora de Aventura construiu em quase 10 anos no ar. Exceto que tinha uma coisa, que por mais que eu quisesse ignorar, algo em mim não deixava. O que aconteceu é que a maioria dos personagens nesse episódio tiveram seus arcos finalizados. Seja a Marceline e a Jujuba ficando juntas, o Simon tendo a ter sanidade novamente, o Bima assumindo suas responsabilidades e se mostrando como uma pessoa gostável. Todos os personagens praticamente me deram um sentimento de conclusão. Todos exceto por Ben, Finn e Jake. Enquanto todos os personagens tiveram seus momentos marcantes ali, Finn e Jake foram praticamente deixados de lado no próprio desenho deles, tornando Hora de Aventura o único desenho que eu assisti a fazer um final sem foco nos protagonistas. E apesar disso soar negativo, tá tudo bem, sabe? O final ainda assim era bom pra caramba, e eu preferia 1000 vezes acabar assim do que eles tentarem escrever algo e falharem. Mas mesmo assim, eles decidiram arriscar, escrevendo assim um novo episódio para ser o verdadeiro final de Hora de Aventura. Um novo episódio tão bom que simplesmente quebraria a internet. Um episódio que te faz chorar por semanas. Um episódio que consegue ser universalmente conhecido como o melhor episódio de Hora de Aventura. Meus amigos, esse aqui é Together Again. O episódio começa de um jeito bem nostálgico, eu diria. Sim, como ao longo do filme eles focar em outros personagens, aqui eles deixam claro desde os minutos iniciais que Finn e Jake seriam o foco, porque eles captam a essência do desenho com a aventura dos dois protagonistas, dando um ar perfeito das temporadas iniciais. Entretanto, quando você começa a pensar que tinha errado o episódio, o Jake é congelado e avisa múltiplas vezes pro Finn que ele estava apenas o deixando pra trás, até eventualmente ele morrer na nossa frente. Ok, isso foi inesperado. Incrivelmente, isso ainda seria um foreshadow sensacional pro final do episódio, mas prestando atenção aqui, isso tudo é meio estranho, porque o Finn parece estar com uma voz mais velha, enquanto ele estava no seu corpo mais novo, como se fosse algum tipo de visão triste do Finn sobre sua vida, tanto que o Finn entra em um estado de negacionismo, ficando muito triste pela morte do seu amigo, mas de repente, ele acorda. Na realidade, as coisas são mais complexas que apenas o Jake morrer, porque até o Finn está morto, mas estranhamente, ao invés do Finn ficar triste por isso, o humano fica feliz, sequer ligando para como ele morreu.
Ok, isso é estranho, mas vamos lá. O Finn sempre teve o seu jeito. Nem mesmo na sua velhice ele parece ter deixado o espírito aventureiro, demonstrando a mesma energia de sempre. De qualquer forma, ele vai atrás de ver o Jake de novo, no caminho assumindo a sua forma com o braço robótico. Isso é uma escolha interessante, porque a versão das primeiras temporadas é obviamente mais icônica, mas eu acredito que essa escolha como a versão do Finn para esse episódio vem pela ideia do show conversar diretamente pra gente, dizendo que o Finn está assumindo sua forma amadurecida das temporadas finais, não a criança que ele era nas primeiras temporadas. De qualquer forma, o Sr. Raposo dá a notícia que quase mata o Finn por dentro. Ele e o Jake não estavam no mesmo mundo morto. O cachorro estava literalmente no maior mundo morto de todos. Em busca de tentar chegar nesse lugar, o Finn reconhece o Tiffany, que agora é algum tipo de guarda maneiro que poderia levar o Finn para falar com o novo Morte. E caramba, esse cara é barra pesada. Inclusive ele odiava o Morte passado, se mostrando na real um cara do mal, expulsando o Finn da sala do trono. O humano então, vendo que ele não tinha saído, toma a decisão mais rápida possível para poder ver o Jake, dando um golpe no Tiffany e roubando a paradinha dele que permitia viajar entre mundos mortos. O Finn chega em alguns mundos mortos, mas em nenhum Jake está presente, passando inclusive pelo mundo morto número 1, que era dito como o lugar mais baixo existente no pós-vida, sendo o lugar onde as pessoas mais não resolvidas com a vida estão presentes. Ao mesmo tempo, esse lugar parece bem estranho, porque o que deveria ser feito para as pessoas terem segundas chances e poderem reencarnar, acabam ficando eternamente presas ali, tanto que o Finn toma um susto e só foge do lugar quando é chamado. E então, depois de muita luta procurando seu Jake, o Finn acaba sendo surpreendido com uma voz familiar. Essa gaita ridícula! Para que esse choro, meu filho? Chororô nunca resolveu nada. Não. Seja bem-vindo ao lar. Mãe? Pai? Mãe! Muito bom te ver de novo, meu bebê chorão. Eu tava com uma saudade louca de vocês. Como é bom ver esses dois depois de tanto tempo. A gente nunca viu muita coisa dos pais do Finn e Jake, mas ver uma reunião deles com o Finn em especial foi muito gratificante. Nós temos uma piada envolvendo o quão deixado de lado Jermaine é na série, e a mãe do Finn conta que o único jeito de chegar ao 50º mundo morto onde estava o Jake era não querendo ir pra lá. Isso abre uma teoria que eu desenvolvi enquanto estava assistindo o episódio, que se o primeiro mundo morto era onde estavam as pessoas que não estavam resolvidas com a vida, o último deveriam estar presentes as pessoas mais resolvidas com a vida. E no estado atual que o Finn se encontra, num luto eterno, seria praticamente impossível chegar nesse lugar. De qualquer forma, o Tiffany chega e decide zonear com a parada toda, deixando o Finn em um limbo gigantesco. O que sabe, sem Jake e agora sem seus pais, ele entra numa crise gigantesca. É interessante ver o Finn nesse sentimento, porque ele começa a culpar o Jake. O que sabe, é algo bem egoísta. Mas na cabeça do Finn, ele tinha combinado de reencarnar ao lado do seu amigo. Isso obviamente está errado, porque, sabe, o Jake não tem obrigação nenhuma de desviver toda a sua vida por causa do Finn, mas é realmente chocante ver essa cena. Então, no seu momento mais baixo, uma chamada vindo do 50º mundo morto acaba chegando. Jake! Você me achou? Quem é Jake? Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, dar o like, comentar o que você está achando do vídeo e dar hype também, que é tipo um segundo like que o YouTube deixa. Aliás, aproveita e entra no meu servidor do Discord para você falar com uma galera que é apaixonada por animações. Essas coisas são de graça e me ajudam muito. Muito obrigado. Mas continuando, algo que ressalta o porquê Hora de Aventura é um desenho tão especial é que enquanto o Finn está muito feliz e comemorando muito, o Jake não está ligando para a situação. Isso acontece porque o Jake, por toda Hora de Aventura, é retratado como uma perfeita representação de um cachorro. Porque o Jake pode amar você, assim como ele ama o Finn, mas tem momentos que outras coisas chamam a atenção dele. E nesses momentos pode parecer que ele não liga para você. No início do desenho, por exemplo, o Jake tem a chance de salvar o Finn de quase morrer, mas na cabeça do cachorro essa situação não era tão clara. Então, ao invés de salvar o Finn, ele pede um sanduíche pro Prismo, porque o Jake age por impulso. Muitas vezes na série, se o Jake tá com vontade de fazer alguma coisa, ele vai fazer. Como por exemplo, um episódio na temporada 6 que o Jake decide abandonar todo mundo pra ter a vida de um tijolo sem motivo. O Jake tá só destinado a agir para o que pegou a sua atenção na hora. Por isso, pra mim, ele estar no 50º mundo morto foi uma decisão perfeita. Ele tá
muito bem sendo representado como um anjo aqui. Também acho interessante que ele não vê o Finn há um tempo, então ele mostra não ligar muito pro humano. Do outro lado, o Finn tá quase morrendo aqui. O Jake disse que estava curtindo o 50º mundo morto, mas quando ele viu que o Finn estava quase morrendo, ele precisava ver o que estava acontecendo. Entretanto, já que estava indo tudo bem, ele podia ir embora. O humano então entra em uma espécie de crise e começa a segurar o Jake por tudo. Até que, bem, o Tiffany aparece. E o grupo dele começa a amassar o Finn. O Jake então, vendo toda a situação, rouba sua atenção pro Finn novamente, solando todos os soldados um por um. Esses tempos são cortados pela morte, que revela ter usado o Finn todo esse tempo para chegar no 50º mundo morto, assim nos dando a visão do que era esse tal lugar. E caramba, isso aqui tá muito bonito, confirmando aqui minha teoria de que só as pessoas resolvidas com a vida estavam lá. Mas como a morte é hater de coisas boas, ela fica muito irritada com esse lugar e destrói a dimensão, mandando todo mundo pro primeiro mundo morto, aquele que a gente tinha visto anteriormente como o ponto mais baixo da humanidade. Isso nos dá algumas interações muito engraçadas, como o ex-marido da Dona Tromba zoando com a cara dela, e melhor ainda com a descoberta de que as pessoas do 50º mundo morto podem falar com as pessoas que estão vivas. Isso irrita muito o Finn, porque ele ficou perguntando pro Jake por que diabos ele não tinha ligado pra ele antes. De qualquer forma, eles decidem chamar a Jujuba, mas estranhamente acabam ligando pro mordomo Menta. Pelo que vemos aqui, fica claro que a Jujuba passou a posse do seu trono pro mordomo de algum jeito. Mas pensando por esse vídeo, eu acabo ficando muito na dúvida, porque o Reino Doce tem uma estátua da Princesa Jujuba em sua homenagem. Então, a Princesa Jujuba morreu? Bem, aparentemente não. Eu acho que eles querem deixar isso aberto para algum tipo de conteúdo futuro de Hora de Aventura. Mas se ela realmente tivesse morta, acredito que os escritores optariam por colocar ela no especial. Os Guardiões Chicletes também aparecem como a Longo e Firmin, então pra mim ela só parece estar viva. Mas e pra você? Você acha que a Jujuba morreu aqui? De qualquer forma, o mordomo Menta não consegue ajudar diretamente o Finn e o Jake, então ele os manda para a vida. Tipo, literalmente a personificação da vida. Apesar dela perceber que a morte estava criando o caos, ela não liga muito. Bem, não liga até o Finn revelar casualmente que a morte tinha intenção de destruir a reencarnação. Isso irrita a mulher de vez, que entrega a Finn e Jake a arma que poderia acabar com a morte. O Tiffany troca de lado e auxilia os garotos a entrar no castelo, até invadirem a Sala da Morte, e vemos que ela quer acabar com todos os mundos mortos. Em sequência, iríamos para o embate final, Finn e Jake contra a morte em uma última aventura. Os garotos começam a assolar a morte sem piedade, mas estranhamente se mostram incapazes de danificar ela fisicamente, o que os faz perguntar o que diabos eles estavam fazendo de errado. Assim, no desespero, Finn usa o artefato que sua mãe tinha dado a ele, congelando a morte, revelando o passado do vilão. Basicamente, ele foi falar com seu pai, mas acabou tendo um ataque de raiva. Então o Morty deu um abraço nele. Eu acho muito bonito nessa sequência que o Morty não fala. Isso vem do fato do voice actor do Morty nos Estados Unidos ter falecido algum tempo antes do episódio. Então, em uma decisão respeitosa, eles decidiram colocar a Morty presente no episódio, mas sem ele falar muita coisa. De qualquer forma, quando o Morty dá o abraço nele, o seu subconsciente avisa para atacar, matando seu próprio pai e assumindo o cargo de Morty. Cargo esse que ele nem sequer queria. E por conselhos do seu subconsciente, ele começou a destruir a vida no futuro. Eu falo subconsciente, mas assistindo o episódio mais uma vez, você repara em uma pessoa muito familiar no canto superior esquerdo da tela. Queimem. Heróis de Ur. É só uma questão de tempo. Eu conheço essa voz. Finalmente morreu, não é criança. Na verdade foi o Lich esse tempo todo. Lich que agora estava controlando a morte e tentando cumprir o seu desejo de acabar com toda a vida existente. Quando você para pra pensar nisso, o episódio fica bem mais profundo, tipo, é literalmente uma batalha pela vida ou morte de todo o universo. E apesar da revelação do Lich, Morty revela que caso Finn ou Jake matassem ele, um dos dois ficaria preso eternamente no cargo de morte. Isso causa os dois personagens a ficarem brigando em uma cena muito intensa, afirmando repetidas vezes o quanto eles se importam um com o outro e não suportariam um viver a vida sem o outro, assim fazendo ambos, Finn e Jake, querendo se sacrificar para o outro não precisar assumir o papel da morte, batalhando em uma luta gigantesca pelo bem do outro, até que de repente ele aparece. O Sr. Raposo lembra dele? Ele chega e avisa os dois para pararem de serem idiotas, pegando o bastão da vida e na insanidade do que estava acontecendo, usando a arma do jeito correto, assim finalmente matando a morte, se tornando a nova morte no processo. E antes que o Lich pudesse tentar manipular, o Jake se certificou que isso não aconteceria. O Sr. Raposo então pergunta pro Finn se ele estava pronto para ir para o mundo morto. E bem...
quando você se foi, eu acabei surtando. Foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Ah, que isso? Você ainda tinha várias outras paradas boas na vida, né? Mas no fundo, eu só fiquei esperando o dia que eu ia te ver de novo. Essa cena faz um contraste sensacional com o que vimos no início. Assim que o Jake morreu, o Finn não passou bem exatamente a sua vida. Tipo, tá certo, ele certamente teve as suas aventuras como vimos em Fiona e Cake, mas no fundo ele sempre pensava no Jake. Era como se ele nunca conseguisse deixar pra trás. Tanto que quando ele morreu, ele comemorou. O que pode ser um choque para muitas pessoas, foi um momento de felicidade pra ele, porque ele finalmente estaria vendo a pessoa que ele mais queria ver de novo. O problema é que o Finn cometeu um erro nisso. Ele deixou de viver pensando apenas em uma pessoa por toda a sua vida. Assim, o Finn finalmente está pronto. Ele respira fundo e toma a sua decisão. Era o seu momento de encarnar, estando pronto para uma nova vida. Finn humano então se despede de Jake, pede para a nova morte abrir um portal e lava ele. O Jake, por outro lado, está feliz pelo seu amadurecimento, voltando para seu estado de paz. Mas não por muito tempo. O seu lado agressivo de afeto ataca novamente, e naquele momento vem na sua mente o quanto o Finn é importante para ele, deixando sua natureza impulsiva atacar e indo para o portal ao lado do Finn. Isso foi totalmente contra os pensamentos anteriores do Finn, mas ele sequer estava ligando para isso. O humano começa a chorar e o Jake fala que voltou só de zoação, porque o que ele mais queria nessa vida era viver ao lado da pessoa que ele mais gostava nesse mundo. O Finn então confirma, dizendo que aquilo era um motivo justo, e depois de dar uma risada, nós temos um último soco desses dois irmãos, mostrando que mesmo não sabendo quando ou onde, esses dois iriam passar a vida juntos, nos dando a certeza que o Finn e o Jake estavam juntos novamente. Hora de Aventura foi definitivamente o desenho que eu mais me surpreendi enquanto assisti. No início eu entrei esperando que ele tivesse muita ação, mas não foi assim. Entretanto, o show levou o seu tempo, e mesmo com altos e baixos, ele sempre seguiu com a ideia de desenvolver calmamente e contar a história de cada personagem de um jeito magistral. E quando eles sinalizam isso, eles conseguem pegar esses personagens e contar histórias sensacionais sobre os tais temas sérios, virando assim um desenho muito incrível. Ainda assim, a gente tinha um gostinho amargo de uma vontade da finalização da história de Finn e Jake, e então eles decidiram fazer isso. De início eu tive algum medo deles estragarem o final, mas mesmo assim eu fui. E caramba, como eu tava enganado. Todo mundo na produção desse show tá de parabéns. Eles abordaram um tema perfeito. O Finn diretamente queria morrer. Ele estava querendo deixar tudo pra trás para ver o seu amigo. O Jake, por outro lado, tava de boa com a situação, mas quando os dois se encontram, tudo é tão mágico. Você volta a sentir o gosto de tudo que Hora de Aventura era. Finn e Jake estão tristes por terem que deixar o outro ir porque eles se amam. Eles são o melhor duo e não querem abandonar o outro. Tanto que no fim o Jake joga fora o seu estado de espírito para poder viver uma nova vida ao lado da pessoa que ele mais gostava nesse mundo. Finalizando assim, com chave de ouro, a história dos dois melhores personagens que a Cartoon Network podia nos entregar como protagonistas. Obrigado, Hora de Aventura. Você marcou a minha vida.